Senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, tratar de um tema que tem sido motivo das maiores manifestações em todos os jornais, demais meios de comunicação, durante esses dias. E para começar tratando do tema, senhor presidente, eu vou ler a introdução de um artigo publicado no jornal O Globo de hoje, da doutora Flávia Piovesan, que é professora de Direito da PUC de São Paulo e procuradora do Estado de São Paulo. O título: Luta contra a impunidade. Não vou ler o artigo inteiro, porque pretendo ler como complemento o artigo também publicado no jornal O Globo, do Veríssimo, intitulado Frente a Frente. Mas diz, ao iniciar seu artigo, a doutora Flávia Piovesan: os 50 anos do golpe militar foram marcados pelo estarrecedor depoimento do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, à Comissão Nacional da Verdade, em que reconhece ter torturado, matado e ocultado cadáveres de presos políticos na ditadura. Sem demonstrar qualquer arrependimento, afirmou ter torturado muitos, defendendo a tortura como método de investigação, acompanhado do requinte da mutilação de cadáveres para evitar fossem identificados, não deixando qualquer rastro. E ela diz: mesmo com tantos anos de advocacia, me choquei com a descrição da mutilação das arcadas dentárias e digitais. Ela se refere aqui a um depoimento do ex-ministro José Carlos Dias, que integra a Comissão da Verdade. Mas o artigo, senhor presidente, do Veríssimo, hoje no Globo, merece ser lido por todos, porque o depoimento do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, enxovalha, além de ser a expressão da verdade, deixa enxovalhado o nome do Exército Brasileiro, que precisa se manifestar oficialmente a respeito, pelo menos, daquilo que, no depoimento do coronel, representa a expressão da verdade, o horror da verdade. Não, Veríssimo, frente a frente. Eu sou um oficial do Exército Brasileiro. Estou numa sala de interrogatório, cumprindo minha função, a de obter informações do inimigo, por qualquer meio. Fui designado para fazer isto pelos meus superiores, e eu sou um bom soldado. O inimigo à minha frente é um ser indefinido, humano não é. É um subversivo, um desalmado, uma coisa abjeta. Ele e os outros animais como ele querem que o Brasil também seja uma coisa abjeta. Se ele não estivesse aqui, estaria na rua, matando e conspirando, construindo a coisa abjeta. Mas está aqui, frente a frente comigo. Tem a informação que eu quero
e não tem como fugir de mim. Minha função é arrancar a informação dele por qualquer meio, para que o Brasil se livre deles, para que a coisa abjeta não se crie. Ele é um ser sub-humano, mas um ser sub-humano falante, e vai falar. Por qualquer meio, vai me dizer o que eu quero saber. Tenho toda a autoridade que preciso para estar aqui, frente a frente com ele. Sou autorizado por cima, pelos meus comandantes, até o mais graduado. Por baixo, pelo meu próprio asco e pela história. Posso fazer o que quiser com o animal. É isto. Enquanto salvo a pátria, também estou exercendo a minha liberdade ao extremo. Não há limite para o que estou autorizado a fazer, para arrancar dele a informação que preciso, que o Brasil precisa, para que eles não vençam. Posso até matá-lo, está previsto. Por descuido ou por intenção, não importa. Depois, é só cuidar para que ele nunca seja identificado, quebrando sua arcada dentária e cortando seus dedos. Meu poder sobre ele, sobre a sua vida e sua morte, e a integridade final de seu cadáver é absoluto, total. E ali está ele, um ser reduzido à dor e ao medo, um bicho assustado. Talvez já tenha se borrado. Meu poder se estende até o movimento dos seus intestinos. Se ele fosse um ser humano e não uma coisa abjeta, também teria noção filosófica do momento que estamos vivendo, ele e eu. Este sentimento de liberdade completa, a minha, do meu poder total sobre ele, a dele, da definição do seu destino nas minhas mãos. Seria de ambos perante a história, diante da posteridade. A posteridade tem isto. Se a história não nos der razão, a posteridade vai nos pedir explicações. Vai querer que eu tenha remorso. Vai insistir que eu tenha remorso. Vai até me perdoar se eu tiver remorso. Mas, se eu sou um sádico que deve explicações, se o que me move não é o horror, a coisa abjeta que ameaça a pátria, então toda a cadeia de comando, que começa lá em cima e termina no pau de arara, é sádica e deve explicações. E deles não se ouve um pio de remorso. Eu estou apenas cumprindo ordens. Senhor presidente, o artigo do Veríssimo é para desmascarar de vez a manipulação da verdade, de quem pretende excluir a cadeia de comando dos horrores da ditadura, de quem ainda insiste em dizer que aqueles que explodiram com a bomba no Rio Centro foram vítimas de um atentado. A verdade está saltando aos olhos de todos. E agora, as Forças Armadas se comprometem, elas mesmas, através de seus comandos, a fazer a investigação, pelo menos nos porões da ditadura, dos casos de tortura e de assassinato, do desaparecimento de cadáveres. Vamos torcer, senhor presidente, para que os comandos militares, assumindo tal compromisso, possam verdadeiramente trazer ao conhecimento do povo brasileiro toda a verdade, com o nome dos responsáveis, pelo menos fazendo com que as famílias saibam onde estão os seus mortos,
Porque se porventura os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se eles montarem mais uma farsa, seguramente as nossas Forças Armadas, pela ação de poucos, estarão sempre no banco dos réus. Sei, senhor presidente, que muitos militares lutaram contra a ditadura. Muitos militares foram perseguidos, foram caçados, foram torturados e assassinados. Quem, portanto, vai, nesta quadra da nossa história, afirmar a dignidade das nossas Forças Armadas? Só a verdade, senhor presidente, e só a responsabilização daqueles que cumpriam as ordens e dos mandantes. Só a responsabilização poderá lavar a honra de instituições que têm, acima de tudo, o dever de defender a pátria brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.